Alô, meu amigo. Então chegamos no último capítulo do programa de prevenção de diabetes. Seminário de prevenção de diabetes. Essa é a 10ª classe que nós estamos apresentando e eu acho que é a mais importante de todas. Por quê? Porque são exemplos na prática. Não vou dar aula de nada, só vou contar o que aconteceu com alguns casos clínicos que a gente observou. Então, eu acho que é a mais importante porque demonstra que o programa funciona. O problema todo está com a pessoa. Consegue ou não seguir é o problema. Que ele funciona, funciona. O problema é a motivação, o problema é a responsabilidade, o problema é a pessoa ter condições de fazer o programa, que não é tão difícil, que não é que requer algumas mudanças, mas não tão complicadas. Vamos à prática então. No primeiro caso é do Dr. Williams. Para começar, eu vou dizer que os nomes e as fotos que são apresentadas nessa palestra não são reais, não estão relacionados com o outro e são figuras que eu peguei no internet. Então, não tem, essa não é a pessoa real que você pode estar pensando. Mas a pessoa veio no meu consultório, mas por motivo de privacidade eu não posso revelar o nome dessas pessoas, né? Porque não fica muito bem. Então, esse era um médico que veio para o nosso programa, ele tinha diabetes e ele estava com excesso de peso, com uma massa corporal de mais de 30, o normal seria de até 24,9 ou 25. Ele tinha um índice de gordura, de massa de gordura de 35%. O ideal para o homem seria 25%. Estava tomando injeções de insulina, estava tomando a metformina 1,5 a 1,5 gramas por dia e também tinha pressão alta e estava tomando remédio para a pressão alta. Quando ele chegou no nosso programa, ele perguntou qual é o segredo do programa. E aí a gente classificou, olha, esse é um programa que o ideal é chegar num nível de 40 gramas de fibra por dia. E aí ele pensou assim, ok, qual é o conselho? Aí nós colocamos a lista dos alimentos que eram mais ricos em fibra e ele disse assim, tá bom, eu vou fazer isso, vou seguir. Quando ele saiu do programa, e nós perguntamos para ele, depois de 2 meses, o que ele tinha feito, antes de mostrar o resultado. Ele falou assim, bom, eu como 1 xícara de feijão todo dia, como vocês disseram, e essa é a prescrição que nós damos para o diabetes. Se você tem diabetes, você deveria comer 1 xícara de feijão por dia, quer seja o tipo, não interessa. Pode ser feijão preto, branco, amarelo, lentilha, grão de bico, feijão carioca, feijão gaúcho, qualquer que seja o feijão, não interessa, mas 1 xícara por dia. Por quê? O feijão está sendo reconhecido pela Associação Americana de Diabetes como o melhor alimento para o diabetes. Eu não vou repetir aqui os benefícios do feijão, porque nós passamos nas 9 palestras anteriores, nós falamos sobre o feijão. Praticamente cada palestra o feijão vinha à tona, né? Com respeito à quantidade de fibra, com respeito ao índice de glicemia depois da comida, com relação ao potencial de aumentar a saciedade, como o controle do peso e também o fator epigenético. Alguns antioxidantes no feijão vão ativar a produção de GLUT4,
que são aquelas vesículas dentro da célula que aumentam a absorção de açúcar para dentro da célula. Bom, anyways, eu já expliquei isso, eu só estou dando uma revisadinha, mas o que ele encontrou era um pão integral que tinha 5 gramas de fatia por dia. E ele disse que ia comer 4 fatias por dia. 4 fatias desse grão. Nós vamos fazer a conta no próximo. Ele se dedicou a comer 5 a 6 porções de frutas e verduras por dia e só usava grãos integrais. Eu fiz o cálculo de quantas gramas de fibras ele estava comendo, e o feijão, uma xícara tem mais ou menos 17 gramas, as 4 fatias de 5 gramas de fibra totalizavam 20 gramas, aí ele já tinha quase todo o que é importante, 37 gramas. 6 porções de frutas e vegetais por dia, eu calculei como 3 gramas por porção, e aí deu 18 gramas, e 2 porções de grãos integrais, ou arroz integral, ou pão integral, botei mais 6 gramas de fibra, estimando o valor mínimo. E isso aí deu uma base de 61 gramas de fibra. Então ele estava acima do que nós estávamos aconselhando. Agora vamos ver o que aconteceu com o seu caso. Parou com a insulina. Perdeu 6,5 kg. Parou com a metformina. Reduziu pela metade a medicação para a pressão arterial. E ainda disse para nós, eu fiz tudo isso, perdi peso, controlei o meu diabetes, melhorei o controle do diabetes e não fiz dieta nenhuma. Na verdade, eu estou comendo mais do que eu comia antes. Não sei se todos os casos vão funcionar assim, ok? Mas no caso dele, parece que para o homem funciona mais porque eles têm um volume de comida maior do que o da mulher. Come um volume maior. Mas no caso do Dr. Miller, ele teve um bom resultado, e depois ele queria contratar a minha secretária para trabalhar para ele. Foi um problema de conflito de interesse aí, mas no fim ela continuou conosco. Um dos pães que ele achou é o chamado Davis Killer Bread, o pão matador do Davis. É quase certo que não existe esse pão no Brasil, mas você pode ver aqui no slide que ele tem 5 gramas de fibra, né? 5 grams of fiber. E eu tenho certeza que no Brasil tem um pão semelhante. Aqueles brasileiros que moram aqui na América podem ir atrás do Killer Bread. Existem outros pães now. Praticamente todas as padarias que vendem pão integral e aumentaram a quantidade de fibra dos seus pães. E no Brasil deve ter a mesma coisa. Um outro exemplo era o João Patel. De novo, esse nome é fictício, essa foto não é do João. E ele não era o João. Mas ele veio para o nosso programa que nós temos da Full Plate Diet também, como o Dr. Miller. Eles vieram participar do nosso programa que a gente faz a cada trimestre, né? O programa demora 2 meses e são 8 sessões. Então, ele tinha uma hemoglobina glicolizada de como é que se diz em português? Uma hemoglobina B glucolizada 1C de 8%. Se você não sabe o valor normal, deveria ser menos de 6 para uma pessoa diabetes seria o ideal, e o normal seria menos de 5,7. 5,7 seria o ideal, ou menos, da hemoglobina glucolizada. Ele entrou no programa, também seguiu por 3 meses, no caso dele foi 1 mês a mais.
a dieta de fibra, feijão diariamente, a metade do prato eram frutas e verduras, somente grãos integrais. E em 3 meses a hemoglobina dele passou para 6. Uma coisa importante aí é que a hemoglobina glicolizada ela tem uma vida de 3 meses. Então, se você quer saber o resultado seguindo uma dieta desse tipo, é melhor seguir o seu programa por 4 meses e aí repetir o exame. Mas a vantagem disso é que ela dá o balanço do açúcar no sangue nos últimos 3 meses. Então, nesse caso, ele começou com uma hemoglobina glicolizada alta, que estava em 8, e ao final do período ela baixou para 6. Ele estava completamente contente com o resultado e também dizia que continuava comendo mais do que ele havia comendo. O segredo era a mudança, o tipo de alimento que ele estava comendo agora. O João Patel era da Índia e ele me trouxe um vidrinho de um grão que eles usam na Índia, que é o grão de bico tostado. Eu nunca tinha visto e nunca tinha comido grão de bico tostado. Assim como se faz amendoim torrado, eles fazem grão de bico torrado e o grão de bico é popular na Índia. Eu comi o tal de grão de bico torrado, mas não me acertou muito o apetite. É uma questão de se adaptar ou uma questão de experimentar. Você não precisa comer isso, mas pode comer outros tipos de grãos. Eu sei que no Brasil agora tem o grão da soja tostado, mas eu penso que no futuro vão haver pesquisas para fazer outros tipos de grãos torrados que são ricos em fibra. Outros feijões, quem sabe o feijão torrado, quem sabe a lentilha torrada tem um gosto apropriado. E agora nós temos a Joana Silva. Continuo dizendo, não é a foto da pessoa e o nome dela também não é Joana. Ela estava com excesso de peso, mais ou menos mais de 100 quilos. Tinha um índice de massa corporal de 28, lembre-se, o limite é 25. E tinha uma hemoglobina glicolizada de 8,5, 8,5. Ela perdeu peso, aumentando a quantidade de fibras. Não seguiu exatamente o plano que nós dissemos, mas o seu peso passou para 83, então ela perdeu quase 20 quilos no esquema, e a sua hemoglobina glicolizada foi para 5,6, que é um valor normal. Lembra que eu falei que 5,7 é o valor máximo considerado e 5,6 é normal já? Pode-se dizer que o diabetes dela regrediu. Como nós vimos na palestra anterior, é possível uma regressão do diabetes se a pessoa seguir um programa adequado. Esses 3 primeiros casos que eu apresentei são casos que praticamente baixaram o diabetes sem um componente que é o componente do exercício. Se você adicionar esse componente, eu penso que o diabetes vai regredir muito mais e com muito mais segurança para o futuro. Né? A perda de peso, a dieta, o estilo de comer e o exercício e a atividade física são importantes para o controle da doença. Então, se a pessoa quer fazer um programa desse tipo, eu botei aí dieta com interrogação, porque eu não estou falando em uma dieta para emagrecer. Nós vimos que a dieta rígida, ela baixa o açúcar no sangue, ela pode reverter o diabetes, mas quem consegue ficar comendo 500 ou 700 calorias? Isso não é saudável, isso vai afetar o sistema imunitário, a pessoa vai ficar mais suscetível ao Covid-19, não precisamos nem falar mais nada. Quando eu fazia palestra durante a pandemia, que ainda está presente no Brasil,
Eu sempre digo, ei, não é a hora de fazer duas coisas. Uma é, não é a hora de correr maratona, porque maratona diminui, suprime o sistema imunitário. E dieta também. Fazer uma dieta que exclui um grupo alimentar, fazer uma dieta estrita, baixar a quantidade de calorias, vai baixar o sistema imunitário e a pessoa vai ficar mais suscetível a infecções. Não precisamos falar mais nada aí. Uma das coisas que a Joana fez foi seguir o prato, a dieta aconselhada pelos canadenses, que é a dieta do Guia do Prato Canadense. Eu adoto esse estilo e aconselho esse estilo simplesmente, não porque eu tenho amor pelo Canadá. Bom, eu não tenho amor pelo Canadá, mas também não tenho desamor pelo Canadá, não tenho nada contra o Canadá. Mas nesse caso de dieta, eu tenho alguma coisa a favor deles, porque eles desenvolveram um prato de alimentação para a população que não foi influenciado pela indústria alimentar. O que ocorre em muitos países é que os cientistas desenvolvem um conselho de alimentação para a população, mas o grupo do açúcar, mas a indústria da carne, a indústria do leite, a indústria dos sucos, a indústria do sal, tem os seus engenheiros e os seus políticos, e eles influenciam esse guia alimentar, dizendo assim, vocês não pode deixar totalmente fora. É uma coisa, infelizmente, é uma coisa totalmente política. E nos Estados Unidos é bem claro que isso ocorre, e se ocorre nos Estados Unidos, eu tenho certeza que ocorre no Brasil também. Mas os canadenses conseguiram deixar esse pessoal tudo de fora, e eles fizeram um guia alimentar baseado na ciência. Eles chegaram à conclusão que a metade do prato deve ser frutas e verduras. O prato americano considera a metade do prato frutas e verduras, mas nas verduras eles têm a batata frita. Nesse caso, você pode ver que existe uma batata aqui, só que essa batata não é frita, essa batata é assada, ok? E de preferência com a casca. Então, pode incluir a batata lá, mas ela tem que ser, não deve ser frita, e se puder conservar a casca, melhor. E o resto da alimentação, 25% são grãos integrais, escolha grãos integrais, a tradução diz aqui, e o outro 25% são proteínas. Na parte das proteínas, existe os feijões, existe a soja, existe o grão de bico, existem as castanhas, o amendoim, e existe também para aqueles que comem carne, né? A carne de vaca, a carne de galinha, aqueles que tomam leite, o iogurte ou leite, os ovos e o tofu para aqueles que são mais vegetarianos. Ou seja, esse 25% pode ser totalmente vegetariano e pode não ser. Esse é o conselho que eles dão. Então, nesse esquema aí, você vai ter uma grande quantidade de fibra e vai ter uma pouca quantidade de alimentos animais se você não for vegetariano. Mas se for vegetariano, pode ser totalmente adotável uma dieta 100% em alimentos vegetais, que é o conselho que a gente dá para o diabético. Por quê? Porque essa carne que está aqui em cima, a carne vermelha, está relacionada com o aumento do açúcar no sangue. Por quê? Porque ela produz substâncias que bloqueiam, né, principalmente os ácidos graxos saturados, bloqueiam o receptor de insulina na célula. Bem claro, não precisamos falar mais nada nisso. E além de aumentar o peso. Então vamos a seguir. Temos um outro aqui, amigo. Esse foi um paciente que eu tive em Hong Kong. Ele era diabético por 10 anos, tomava 2 gramas de metformina por dia e insulina diariamente.
Ele participou do programa que nós temos que se chama New Start, que é um programa que segue o esquema de alimentação promovido pela Igreja Adventista, com dieta ou sistema de alimentação, não é dieta para emagrecer, um exercício, água, contato com a natureza, repouso, temperança, confiança em Deus. A gente não aconselha o cigarro, não aconselha o álcool e aconselha o uso de produtos mais naturais. Ele fez isso por 10 dias e depois fez um segmento por 2 meses. Ele também usou alguns alimentos ou substitutos. Lembra que nós falamos numa palestra dessas sobre as ervas que são benéficas para o diabéticos, para o diabetes? O feno grego é uma delas e o melão de São Caetano é outra. E ele usou as duas. Parou com a insulina e o seu nível, o slide passou muito rápido, o seu nível de glicemia e de hemoglobina glucosilada passou para o normal. Aqui está parece um amendoim, né, a semente do feno grego, mas eu sei que essa semente tem no Brasil, porque quando eu trabalhava na clínica de São Roque, a gente tinha uns suplementos e existia a semente em pó. Eu acho que existe a semente também como semente. E o último caso é o senhor Gilmar Silva. De novo, não é ele não é o Gilmar, e a foto que está aí também não é dele, mesmo que ele não seja o Gilmar. Sua mãe tinha diabetes e sua mãe tinha diabetes e sofria de insuficiência renal. Ficou cega nos últimos anos de sua vida e morreu de um ataque cardíaco, a mãe do Gilmar. Então o Gilmar resolveu conversar com o seu médico, contou o que aconteceu com a sua mãe e disse que ele não queria ter o mesmo destino. O doutor falou para ele que nada podia ser feito porque o problema era genético. Se a mãe dele morreu de diabetes, morreu de ataque cardíaco, esta é a principal complicação do diabetes. Paciência. O que ele tem que fazer é um exame frequente para ver se a doença não está começando no seu caso. Gilmar voltou a falar com o médico, já que ele havia lido algo sobre a prevenção do diabetes. Ele leu que se a pessoa segue um estilo de vida, ele pode prolongar ou postergar a doença para uma idade mais avançada. O doutor respondeu que havia algumas evidências de prevenção, mas nada confirmado com a ciência, e aconselhou que ele perdesse peso. Gilmar decidiu pesquisar o assunto por si mesmo. Assim ele mudou seu estilo de vida, parou de tomar álcool, parou de fumar, lembra-se que o álcool e o cigarro estão relacionados com diabetes, perdeu peso, adotou uma dieta à base de plantas, abandonou a carne vermelha e começou a fazer exercício físico diariamente. Gilmar melhorou sua performance física, sua habilidade física e mental. Seus exames de laboratório agora estavam perfeitos, não que estavam anormais, porque ele não tinha ainda a doença. Ele perdeu 7 quilos e agora se sentia 10 anos mais jovem. E, o mais importante, trocou de médico. Então esse aqui é o conselho geral baseado nos casos clínicos. Uma dieta adequada, um sistema de alimentação adequado, exercício diariamente, algumas ervas medicinais e um estilo de vida completo que envolva tomar mais água, que envolva o contato com a natureza, com o ar puro, com a luz solar, evitar substâncias tóxicas como o cigarro, o álcool e mesmo o café, e desenvolver um sistema espiritual adequado.
Esta é a mensagem que existe na Bíblia, no livro de 1 Coríntios 6, 19 a 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Existe então uma responsabilidade espiritual para que nós cuidemos de nosso corpo. Hoje nós sabemos que nós devemos cuidar também do nosso planeta. E aí existe uma outra razão para seguir uma dieta à base de vegetais, porque se as pessoas desse planeta continuarem usando carne e alimentos animais como estão usando, em primeiro lugar vai haver uma fome geral, porque não é possível continuar produzindo alimentos com relação à demanda que existe por alimentos e a demanda que vai existir dentro de poucos anos. Em segundo lugar, esses alimentos vão destruir a quantidade de animais que existem no oceano, por exemplo, e não se sabe qual seria a consequência disso. E em terceiro lugar, a poluição pela produção de animais como a vaca e como o leite e ovos e as galinhas, vai aumentar o nível de poluição e a produção de gases que poluem a terra vai aumentar, e além de que vão ser destruídas mais florestas, principalmente no Amazonas, para produzir mais alimentos animais. Então, o segredo para a saúde, para o controle do diabetes, para a saúde do planeta, é uma dieta mais à base de vegetais. Obrigado, então, e agora vamos fazer os comentários gerais sobre o assunto. Eu botei aqui o primeiro. Qual é o maior segredo do controle de diabetes? Eu acho que é a fibra. E existem muitos médicos, muitos pesquisadores nessa área que têm confirmado. Eu estou agora fazendo um estudo sobre o metamucil, ou o psyllium, ou o plântago officinalis, que são aquelas fibrazinhas, né, que existem no metamucil, e que são fibras também e que podem ser usadas para o benefício do diabetes. Alguns estudos comprovaram isso também. Então, além da fibra alimentar, pode ser usado um suplemento de fibra. Nesse caso, o suplemento com o psyllium é adequado, parece ser adequado. Outras fibras, como a celulose e outras fibras artificiais, a gente não sabe bem o efeito, não existem muitos estudos a respeito. O segundo ponto é a perda de peso. Como vocês viram, uma pessoa que faz uma cirurgia bariátrica, ela totalmente reverte a doença. O problema é que uma grande percentagem dessas pessoas, e parece que a percentagem é de 15 a 20%, dessas pessoas que fazem a cirurgia bariátrica acabam ganhando peso de novo. E uma outra percentagem acaba tendo muitas complicações. Mas essas pessoas acabam ganhando peso, porque o problema não é só perder o peso. O problema é aprender a desenvolver um estilo de vida que mantém o peso ideal. Então, não vá na onda de uma dieta ou mesmo de uma cirurgia invasiva e irreversível, mas vá atrás de um estilo de vida alimentar e coma mais fibra, como nós colocamos na frase anterior. E o terceiro ponto é o exercício natural. Pode ser exercício natural, pode ser exercício artificial. O problema é que muitas pessoas pensam que o exercício tem que ser estruturado, tem que ir na academia, tem que levantar peso, tem que ter um horário certo, tem que correr tantas milhas. E na verdade não precisa ser isso. Você pode fazer isso brincando com seus filhos em casa, você pode fazer isso caminhando diariamente, você pode fazer isso subindo mais escadas no seu trabalho, você pode fazer isso andando de bicicleta, você pode jogar bola com os amigos e jogar voleibol
Ou você pode trabalhar no seu jardim e tudo isso vai lhe produzir o segredo, vai lhe produzir um efeito. O segredo é fazer diariamente. Exercício deve ser diário. Um outro segredo que nós colocamos é não ficar sentado por mais de 1 hora. Eu não cheguei em 1 hora ainda, então, mas eu já vou levantar aqui porque estou ficando muito tempo sentado. O segredo, então, é exercício natural e não ficar sentado por mais de 1 hora na sua atividade. Tenha uns períodos que você tira um recreio e faz uma atividade pequena. Obrigado pela sua atenção. Terminamos aqui o programa de diabetes e eu espero que vocês tenham aproveitado, espero que isso seja um benefício para a sua saúde e se você precisar mais de informação, se você precisar mais de algum conselho, eu vou deixar depois do slide do thank you, eu vou deixar o meu e-mail que vai ser available, já esqueci o termo em português, que vai estar à disposição dos amigos que precisarem perguntar alguma coisa sobre o controle do diabetes, ok? Então eu vou colocar o meu e-mail, que na verdade não é tão difícil, é hdossantos, com 2 S, e arroba LLU, Loma Linda University, .edu de education, edu. Então, hdossantos, arroba LLU.edu. Um abraço a todos e Deus abençoe e os guarde com saúde e os guarde fora, os proteja contra a doença, contra essa terrível doença que é o diabetes. Um abraço.